Bom dia, sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, perito judicial, assistente técnico. Hoje trazendo mais um caso raro na perícia, na verdade uma combinação 2 em 1. Se trata de um caso de oligodendroglioma, né? Então, explicando, o cérebro ele é protegido, né? As células do cérebro são os neurônios, elas são protegidas pelas células da glia, que são as células que provêm nutrição e suporte para as células principais do cérebro, são os neurônios. Aí uma dessas células da glia é chamada de oligodendrócito, né, por causa do formato dela. Ela tem um formato menor do que a célula de suporte principal. É muito comum que células dessa região elas venham a desenvolver cânceres, né? Que no caso é um padrão, infelizmente, maligno de câncer. Então, o tumor, o câncer desse tipo de célula chamamos de oligodendroglioma, que é uma entidade, comparado com outros tipos de tumores, relativamente mais rara. E aí, recentemente eu atendi uma periciada que, além de ter esse tipo de tumor e ser muito jovem, então na casa dos 30 anos, ainda a origem do tumor ocorreu numa região do cérebro chamada de ínsula, que é uma estrutura profunda do cérebro, né? Então a ínsula ela é localizada bem profundamente, né, nessa região. E como sabemos que as estruturas profundas do cérebro elas são mais, entre aspas, primitivas que as estruturas do córtex, enquanto as estruturas do córtex elas são responsáveis por funções mais avançadas como pensamento, o juízo crítico, o raciocínio, o controle de movimentos, da fala, da comunicação. Essas áreas mais profundas do cérebro elas são responsáveis pelo controle de emoções, digamos, por funções mais instintivas. Então, essa periciada ela descobriu esse tipo raro de tumor a partir do momento que ela começou, né, antes mesmo de ter convulsões, que geralmente é um forte sinal de alerta para a possibilidade de tumor cerebral. Antes mesmo disso, ela começou a ter sintomas, não exatamente de ansiedade, mas de sensações que ela descrevia, como se fosse uma sensação de angústia, um enjoo que subia, como se estivesse subindo do estômago, e parecia que ela ia desmaiar, então não era bem uma crise de ansiedade. E aí ela se angustiava por ter essa sensação. E não o contrário, como a gente vê na ansiedade. E aí, na investigação, fazendo a ressonância, infelizmente se descobriu que se tratava de um tumor maligno, né? Então, são situações que a gente sempre deve ficar atento, e inclusive na conclusão pericial, porque ainda que ela tenha operado e esteja atualmente praticamente sem sequelas principais, né? Eu digo que sem prejuízo ao movimento, à visão, ao processo do pensamento, sabemos que infelizmente por serem doenças malignas e com risco de voltar de recorrência, então não dá para se afirmar que a doença esteja controlada e que ela foi curada. Então, geralmente nessas situações se alcança uma conclusão ou de invalidez ou de incapacidade permanente, né? Seja nos cenários previdenciários ou securitários.